Saudações indígenas, ótimo que você está aqui mais uma vez. Brasil, cultura invisível. Não esqueça de nos dar aquele grande like, curtir o nosso canal e divulgar a cultura dos povos originários do Brasil. Conto com você. Se é a sua primeira vez que está por aqui, inscreva-se, divulgue o nosso canal. Assim você estará colaborando com a divulgação da cultura dos povos originários do Brasil. Hoje vou falar para você sobre a questão das raízes do Brasil. Vamos falar da língua Nhengatu. O que significa essa língua? O tupi moderno, hoje, que é falado em diversas regiões por diversos povos indígenas e não indígenas também. É necessário compreendermos que os estudos nos mostram que na chegada dos portugueses ao território brasileiro, claro, antes não conhecido como Brasil, vivia diversos povos com diversas línguas, que falavam diversos idiomas diferentes e praticavam culturas diversas. Eu insisto em dizer que, de forma geral, o povo pensa que existia apenas um único povo no Brasil. Logicamente, nesse pensamento, se existia apenas um povo, existia apenas uma língua e existia apenas uma cultura. Claro que não é verdade. Esse povo falava a mesma língua? Não. Falavam línguas diversas derivadas do tronco linguístico tupi, que é o Nhengatu, hoje que nós falamos. Nos séculos XVI e XVII, os jesuítas, os padres e os irmãos criaram aqui uma língua chamada Nhengatu, que quer dizer língua boa, que permitia a comunicação entre os portugueses, os espanhóis e os nativos. Então, nós vemos que a língua desenvolvida pelos jesuítas fazia com que os portugueses, espanhóis e os indígenas poderiam se comunicar entre eles. O Nhengatu foi oficializado em 1689 em Carta Régia, sendo aplicado à América Portuguesa. Então nós vemos que a língua Nhengatu foi oficializada nesse território, que depois veio a ser chamado de Brasil em 1689. Isso ocorreu porque havia diversas línguas. Isso ocorreu como uma espécie de unificação da língua. O processo ocorreu, segundo alguns pesquisadores, como sendo um processo natural de transformação do tupi antigo em uma evolução cultural. Naturalmente, nós vemos que as culturas passam por transformações. A língua também vai adquirindo novos vocábulos e assim ela vai sendo transformada. O Nhengatu
era falado do Maranhão ao Pará. Porém, nós vemos também que o Nhegatu, ele entra também nos outros estados do Nordeste, porque muitas pessoas saíam da região dos outros estados que compunham o Nordeste para o Maranhão, para o Pará, para o Amazonas, e traz também essa língua para essa região. E aí, então, nós vemos que o Nhegatu é falado em diversas partes do Brasil, na época, claro. Então nós vemos que assim era falada pelos indígenas e os que chegaram aqui, os portugueses, os espanhóis. Através do Nhegatu é possível conhecer um pouco mais da nossa origem e da nossa história. A língua foi amplamente falada aqui nesse território. Porém, em 1727, deixou de ser falada oficialmente no Brasil. Lembremos que a coroa portuguesa queria unificar a língua e colocou como oficial o português. Porém, nós percebemos que o nosso sotaque, a forma de pronunciar as palavras, não são da mesma forma pronunciadas em Portugal. Então nós vemos que há uma influência também do tupi e do Nhegatu hoje na nossa fala. Nhegatu é presente e falado entre alguns povos indígenas do Baixo Amazonas. Também nós vemos que os povos que falam o Nhegatu, ali entre eles estão os povos Mura, Santaré, Maué e Maraguá. Entre os outros povos que falam o Nhegatu, nós temos então Mura, Santaré, Maué e Maraguá. Esses falam ainda hoje o Nhegatu. O Nhegatu é falado também no Baixo Tapajós e no estado do Pará, por indígenas e ribeirinhos. Não é então só os indígenas que falam o Nhegatu, também os ribeirinhos falam também o Nhegatu. Recentemente, a Constituição do Brasil, a Carta Magna do Brasil, foi traduzida para o Nhegatu. A tradução é um marco histórico que leva também a esses povos a nossa Carta Magna na sua língua. E é bom lembrar que o Nhegatu é uma língua e não um povo, ou seja, não existiu um povo com esse nome chamado Nhegatu. É a língua, então, usada pelos jesuítas, que poderia ser usada por os nativos, aqui, os indígenas, e também os portugueses e os espanhóis. E nós temos algumas palavras hoje ainda, ou sendo utilizada, que recentemente nós vemos um grande estudo para resgatar o Nhegatu, que seria a língua mais ou menos do Brasil. E nós temos algumas palavras então que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, teu, urubu, tatu, tatá, que significa fogo, mingau, cuia, tapioca, tamanduá, buia, que é cobra, potira, que é flor, e cunhã, mulher, fêmea. Então nós vemos que há palavras também usadas fora das regiões que
fala o Nhegatu e nós falamos também algumas palavras então do Nhegatu. Você gostou? Então hoje nós falamos sobre as raízes do Brasil, falamos sobre a importância da língua, que quando uma língua não é falada, não é praticada, é decretado também o fim de um povo e o fim de uma cultura. Hoje falamos da língua Nhegatu. Se você tem curiosidade, procure na internet, tem diversas obras falando sobre também o Nhegatu. Gratidão, não esqueça de inscrever-se no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Saudações indígenas!